Esclerose múltipla. Entenda a doença que afeta a atriz Cláudia Rodrigues. Vamos ver como então. A esclerose múltipla é uma doença crônica neurológica autoimune que restringe em sua maioria das pessoas entre 20 a 50 anos de idade. É o caso da atriz Cláudia Rodrigues, que descobriu a doença no auge dos 30 anos. Para esclarecer o assunto, o SD conversou com o Dr. Leonardo Ferreira Antônio, clínico geral. Por se tratar de uma doença que atrofia o sistema nervoso central, SNC, ela pode ser definida em 4 grupos distintos de manifestações. Síndrome clinicamente isolada. Geralmente, os sintomas se manifestam por um curto período de tempo e a doença entra em remissão. No entanto, até 60% dos pacientes apresentam nova sintomatologia. Esclerose múltipla com padrão de recaída de remissão. Nesse subtipo, ocorrido surtos episódicos que podem durar mais de dias a semana em ter períodos da instabilidade neurológica durante os ataques. Novos sintomas podem se apresentar enquanto os sintomas anteriores podem piorar. A recuperação completa dos déficits residuais pode ocorrer após cada surto, em aproximação a 90% dos pacientes. Esclerose múltipla progressiva primária. Ocorre um declínio progressivo da doença e acúmulo de incapacidade desde o início, sem um padrão de recaída remissão em aproximadamente 10% dos pacientes. Esclerose múltipla progressiva secundária. Aqui o paciente vai apresentar um declínio gradual da doença após um curso inicial de recaída-remissão da doença. A fase progressiva pode estar associada a exacerbações agudas. Esse subtipo normalmente é diagnosticado retrospectivamente, ou seja, após as manifestações da doença, é suspeitado que o paciente tem esclerose múltipla progressiva primária e a partir daí são realizados exames para afirmar o diagnóstico. Quais os sintomas? Podem variar de paciente para paciente, mas na maior parte dos casos os sintomas são sensitivos, motores visuais e tremores. Os sensitivos aparecem principalmente dos membros inferiores, onde o paciente vai apresentar redução de sensibilidade ou polveiras em todo um dos lados do corpo. Os motores normalmente são manifestados com fadiga, fraqueza, dificuldade para andar, correr ou até mesmo escrever. Já os visuais se manifestam através da diplopia, visão dupla, turvação visual ou redução da acuidade. Além dessas manifestações, o indivíduo também pode apresentar problemas de memória, falta de atenção e concentração, depressão, ansiedade, dificuldade para engolir ou falar, voz trêmula, fala lentificada com palavras arrastadas, incontinência fecal e urinária, além de disfunção sexual, disfunção erétil dos homens e diminuição da lubrificação das mulheres. Explica. Por que pessoas mais jovens muitas vezes desenvolvem essa doença, como a atriz Cláudia Rodrigues, que descobriu no auge dos 30 anos? Isso acontece devido ao perfil de acometimento da doença, que é o mais comum entre mulheres brancas e jovens entre 20 a 50 anos. No entanto, como a doença é pouco mais conhecida, as pessoas procuram auxílio médico cedo e por conta disso o diagnóstico é realizado em idades cada vez mais baixas. Apesar de ser mais comum na população de 20 a 50 anos, não deve-se descartar a possibilidade de ter as primeiras manifestações em idade avançada, acima dos 50 anos de idade. Como se dá o diagnóstico?
Deve ter evidência de múltiplas lesões no sistema nervoso central (SNC) e clínicas de pelo menos 2 distúrbios neurológicos em indivíduos entre 10 e 59 anos. Normalmente, para obter evidência de lesões do SNI, o médico neurologista solicita exames como ressonância magnética de crânio e coluna cervical, torácica e lombar, coleta de líquor, que é o líquido que banha o CNC, e potencial evocado, que mede a condução nervoso do trato visual, auditivo, motor e sensorial. A esclerose múltipla é uma doença genética? Não. É uma doença que é hereditariamente diretamente. No entanto, existe uma chance maior, aproximadamente 1 a 5%, de que o paciente com esclerose múltipla tenha também alguns parentes com o mesmo diagnóstico. Em alguns casos de gêmeos e gêmeos idênticos, a chance de ambos terem a doença pode chegar a até 25%. Fatores ambientais também podem contribuir para a manifestação da doença. Por exemplo, quanto mais distante da linha do Equador, maior é a prevalência, número de casos. Isso acontece devido à menor exposição solar, que estimula a produção de vitamina D, na qual tem influência sobre a regulação do sistema imunológico. Indivíduos que se expõem pouco ao sol até os 15 anos de idade têm um aumento da chance de desenvolver a doença. Excesso de higiene e ausência de parasitoses intestinais durante a infância pode estar associado a maior probabilidade de surgimento da esclerose múltipla, além do tabagismo aumentar cerca de 1,5 a 2 vezes por mais o número de surtos e progressão da doença. Pessoas que foram infectadas pelo vírus Epstein-Barr (EBV) têm um risco aumentado de desenvolver a doença, podendo ser entre 20 a 36 vezes maior do que os pacientes que não tiveram contato com EBV. Portanto, pode-se concluir que vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento da doença e que esta não é exclusivamente genética ou infecciosa. Como é feito o tratamento? O tratamento tem como foco a redução da progressão da doença, uma vez que ela não tem cura. Pode ser feito por meio de medidas gerais, ou seja, holísticas, multidisciplinares e farmacológicas. Para alívio sintomático são usados metilprednisolona por no máximo 5 dias, injeção intramuscular ou subcutânea de ACTH, corticotrofina ou plasmaferese. Aliado ao tratamento, deve ser estimulado também a neuroreabilitação farmacológica com o objetivo de reduzir ainda mais a sintomatologia. É importante conciliar o acompanhamento de psicólogos, fisioterapeutas, arteterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Em muitos casos específicos e bem selecionados, existe possibilidade de realizar transplante de célula-tronco, mas devido ao grande risco de infecção e óbito, esse tipo de tratamento deve ser cogitado como última opção. Consultoria Dr. Leonardo Ferreira Antônio, clínico geral.